Bom, pessoal, agora que a gente já bateu um papo sobre o que significa vendas nesse novo cenário, e para a gente aqui como Seus Farm, no modelo de negócio que a gente está criando, eu quero falar um pouco sobre a diferença entre venda tradicional e vendas modernas. Então, a gente fala sobre venda tradicional, não sei quem já ouviu falar, mas existe muito o termo field sales, aquela venda de campo. Quantos de vocês aqui já trabalharam, por exemplo, em operações comerciais que você tinha que ir visitar presencialmente o cliente? Eu venho dessa época, tá, galera? Eu venho de uma época onde eu tinha times com 100 pessoas na rua vendendo de porta a porta e eu ia vender de porta a porta pelo Brasil quase todo, né? E hoje, depois que, por volta lá de 2011, 2012, o avanço da internet mudou várias profissões, fala sério. E vendas foi uma das que foi muito impactada. Então, a gente falava sobre venda de campo, venda porta a porta, no termo técnico, para você já ir se familiarizando, field sales, e agora a gente fala sobre inside sales. O que é inside sales? Nada mais, nada menos do que venda interna. Então, se antes você tinha um time de vendas trabalhando lá no cliente, visitando presencialmente, hoje isso inverteu e eu tenho como ter uma estrutura de vendas dentro de casa. Então imagina, eu tenho o meu escritório com os profissionais trabalhando dentro de casa, vendendo para qualquer lugar do Brasil ou até fora. O conceito de fazer vendas através da internet é o que a gente chama de inside sales. Então é legal você já ir se familiarizando com isso. Ou seja, para você que está aqui e é um pouquinho mais experiente, assim como eu, apesar de eu ter essa cara de novinho aqui, né, e tal, poxa, me dá essa moral, vai. Mas apesar de eu ser novo, eu venho dessa época, eu vendo há 20 anos, né? Então eu comecei bem cedo. E há 20 anos atrás eu ia bater em porta de cliente para vender. Quando você traz isso para dentro de casa e vende através da internet, você tem um ganho genial, que é o teu custo para fazer isso é muito menor. E você tem muito mais escala. Então as empresas passaram a ter uma possibilidade de escala internalizando suas operações. E o profissional de vendas acaba ganhando uma certa qualidade melhor e até de resultados, porque pensa comigo, se você visita presencialmente, imagina numa cidade como São Paulo, quantos clientes você conseguiria visitar por dia? 3, 4 reuniões? Você, de dentro de casa, através da internet, trabalhando remoto, consegue fazer 10 reuniões em um dia até. Entendeu a diferença? Então, esse é um primeiro conceito para te nortear em tudo que a gente faz aqui na Seus Farm. Nós somos uma empresa de outsourcing de vendas e o modelo principal que tange o que a gente faz é o inside sales. Ou seja, a gente quer que você trabalhe de dentro da sua casa, através da internet e ganhe dinheiro e venda N produtos excelentes para a sua carteira de clientes, fazendo isso completamente remoto, com liberdade, com autonomia. Nosso modelo se baseia nisso. Beleza, pessoal? E dentro desse conceito, tem algo importante para a gente falar aqui. Porque nenhum demérito ao modelo de venda tradicional, mas o perfil de vendedor que existia antes era um perfil de vendedor que eu vou tentar alinhar aqui mais ou menos ele com você. Já ouviu falar sobre o perfil tirador de pedido? Sabe aquele vendedor pastinha? Que é o cara que bate de porta em porta e que ele acaba assim não sendo um cara tão consultivo. Isso é óbvio, eu estou aqui trazendo um estereótipo para a gente se nortear. Mas assim, não é à toa isso. Lá atrás, os clientes não tinham acesso a tanta informação quanto tem hoje. O comportamento de consumo ele era completamente diferente. Pensa comigo, sem internet, sem tudo isso que a gente tem hoje, o cliente não tinha informação. Então quem detinha a informação sobre o produto era o vendedor. Então o cliente dependia do vendedor para que a informação chegasse até ele. E aí a gente tinha um comportamento completamente diferente. O vendedor detinha mais o poder, ele não se preocupava tanto com a jornada do cliente, ele não se preocupava tanto com a experiência desse cliente, porque o cliente estava, entre aspas, na mão dele. Acontece, pessoal, que com essa inovação toda, com essa mudança toda, e aí não tem como não dizer, a Seus Farm nasceu na pandemia. Nós lançamos a Seus Farm na pandemia, principalmente como uma opção para que pessoas como você pudessem, no momento em que o mundo parou, que a gente pudesse não ficar parado, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer as empresas venderem, terem resultado, independente da crise que estava acontecendo. E que ainda acontece até certo ponto, nesse momento que a gente está gravando aqui.
Mas o ponto é, o comportamento de consumo mudou. O consumidor hoje ele é diferente. O consumidor hoje ele é formador de opinião. O consumidor hoje ele é capaz de fechar uma empresa divulgando uma coisa pela internet. O consumidor hoje, o cliente, ele detém a informação. Hoje, antes do cliente ir numa loja comprar, ele já pesquisou sobre o produto, ele já tem toda a informação, ele já viu todas as possibilidades. O vendedor não é mais quem detém a informação. A era hoje não é mais do vendedor, é a era do consumidor agora. O poder está na mão dele. Então, como que o vendedor sobrevive nesse cenário? Ele precisa conseguir ser alguém que agrega valor à jornada. Se você não conseguir ser alguém que agregue valor à jornada, você não vai sobreviver nesse cenário de hoje. E esse é um ponto muito importante para você parar e refletir se realmente você... que qualidade de profissional você quer ser. Porque daqui para frente não vai funcionar mais o vendedor pastinha. O vendedor que não agrega valor à jornada. Então, um ponto mega importante para você pensar também nessa nova estrutura, nessa nova abordagem de inside sales, então a venda ela é mais consultiva. Por quê? Porque como o cliente tem mais acesso à informação, grande parte daqueles produtos que são commodity, vendas mais simples, hoje o cliente entra, compra direto pelo e-commerce, compra direto pelo Instagram, compra direto pelo canal que ele quer ser atendido. Então, a necessidade do vendedor existe muito mais numa venda complexa, que são os produtos que a gente trabalha aqui na Sales Farm. E quanto mais complexa a venda, maior a necessidade de um ser humano, de um vendedor, de um profissional no processo para facilitar a jornada do cliente, para que o cliente possa ter a consultoria no meio do processo. Então, você vendedor hoje, de Inside Sales, dentro de uma venda consultiva, existe para agregar valor à jornada. Perfeito? Então, entendendo isso, tem algumas coisas importantes para a gente falar aqui. O teu nível de conhecimento, vendedor, precisa ser diferente. Vendedor parceiro Sales Farm precisa ser alguém que tem 2 tipos de conhecimentos que você tem imprescindíveis. O primeiro, tudo sobre Inside Sales, sobre vendas. Então aqui, nesse Academy, a gente vai trazer todo o conhecimento que você precisa para você ser um campeão, para você dominar Inside Sales, para você dominar vendas. E 2, conhecimento específico sobre o produto do seu cliente, sobre aquele produto que você está vendendo. Você precisa ser um especialista, mergulhar a fundo. E a gente vai trazer aqui os conteúdos, os profissionais que vão capacitar você nesse processo. Beleza? Estamos combinados? Uma outra coisa. O consumidor tem o poder hoje, significa que ele pode ferrar com a reputação de uma empresa. Quer ver exemplos? Você pega aqui agora, há um pouco de tempo atrás, da data dessa gravação, a gente teve um episódio lá com o Carrefour, né, que um segurança foi lá, nem era da empresa, era um terceirizado. O cara manchou a reputação da marca. Porque, hoje em dia, a informação circula com muita velocidade. Então, o consumidor ele impacta positivamente ou negativamente a reputação de uma empresa. Então, pensa que você, como vendedor, precisa ser alguém que, cara, se relaciona de um jeito muito eficaz com os clientes. Que, além de ser consultivo, além de agregar valor à jornada, é alguém que tem algumas aptidões que a gente vai falar aqui, como gerar empatia, como excelência em atendimento e outras coisas mais que a gente vai trazer. E aí, para a gente fechar essa parte da diferença entre a venda tradicional, a venda mais moderna, o Field Sales para o Inside Sales, tem outra coisa importante da gente falar aqui, que é sobre como o vendedor moderno se posiciona, e eu vou falar sobre isso já no próximo módulo. Show? Vamos comigo! E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo, coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.